Meus jovens e minhas jovas, hoje é dia de causa do tarô. E hoje o caos é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai trazer uma história inspiradora, eu diria. O bacana desse caos é que a gente consegue enxergar como é que o tarô pode de fato ser uma coisa útil e realmente pode até mudar o teu mês assim do avesso. Só que no caso de uma forma muito positiva. Inclusive, na minha cabeça, a intenção é que ao utilizar qualquer oráculo, seja baralho cigano, búzios, tarô, enfim, independente do que for, eu acredito que ao lidar com o divino, a gente tem que buscar isso, né? A melhoria da nossa vida, a libertação das amarras, enfim, essas histórias, né? Então, se você não tá ligado, eu sou o Júnior Quintela, o tarólogo abusado. E aí, já sugiro que você se inscreva, se você estiver acessando esse conteúdo através do Spotify, do YouTube, enfim. Se inscreve, deixa seu comentário, me segue nas redes sociais, @Júnior Quintela. E é isso, simbora pro caos. Hoje eu vou chamar a nossa vítima do tarô de Mirella. Mirella foi uma pessoa que já jogou comigo algumas vezes ao longo desses anos, né? E Mirella sempre teve os jogos assim, nada muito maluco, nada muito fora do normal. E aí, no início desse ano, né, de 2022, ela começou a ter algumas dificuldades, né? Teve um relacionamento que foi difícil, também teve alguns problemas de família, várias questões de saúde em sequência. Inclusive, em algum momento, ela até me procurou querendo saber se era alguma questão espiritual, porque ela estava tendo muita doença em sequência, né? O que foi interessante foi que a gente fez o jogo e, ao contrário do que todas as expectativas diziam, não era nada de ordem espiritual. Ou pelo menos não era exatamente através da espiritualidade que ela ia encontrar essa tal cura. Enfim, ela fez os exames e aí descobriu qual era a questão e aprendeu como ela poderia tratar aquilo. O engraçado foi que ao longo desses meses, em algum momento, o tarô falou sobre um processo de uma organização mental e de uma organização energética que poderia vir de uma forma muito simples. Por exemplo, uma caminhada, né? Quando você faz uma caminhada, você está movimentando o seu corpo de alguma forma, seja fisicamente, seja energeticamente. Então, eu sempre sugiro, quando a pessoa tem uma tendência de ter a cabeça e os pensamentos muito acelerados, que ela busque fazer uma rotina de uma caminhada e à medida que ela for praticando essa tal caminhada, a tendência é que ela perceba que os pensamentos dela de alguma forma vão desfazendo esses tais nós. E assim foi sugerido a Mirella e assim ela fez. Inclusive, nas últimas consultas, ela até comentou que estava se sentindo uma atleta, porque, se não me engano, ela está, inclusive, correndo, né? Assim, começou fazendo uma caminhadinha e agora já está correndo uma quantidade de quilômetros bem interessante. Ok. Ela estava passando por uma série de dificuldades, inclusive do ponto de vista psicológico, né? Se eu não me engano, ela chegou a ter alguns sintomas de depressão e tudo mais, enfim. Ela estava numa situação muito difícil. E aí ela me procurou para que eu fizesse para ela o jogo do tarô mensal. Para quem não sabe, o tarô mensal é um negócio que eu disponibilizo durante um determinado período do mês. E esse jogo, ele vai trazer previsões, conselhos, orientações sobre o mês. Tá para começar, ou se você pegar bem no começo do mês, né? Aquele mês que tá começando. E assim foi feito para ela. E aí o jogo já começou mostrando o 8 de espadas. Para quem não sabe, o 8 de espadas é uma mulher que tá vendada e tá cercada de espadas. Essa carta, ela fala de uma situação, né, de um cenário onde você tende a se sentir limitado, né, como se você tivesse vendado e cercado. A questão é que o naipe de espadas, ele fala sobre a mente, quer dizer, aquilo que de fato está te cercando e te limitando é a sua própria cabeça. Então já começamos o mês, já começamos a leitura falando isso. Olha, antes de tudo, qualquer limitação que você chegue a enxergar, saiba que ela foi criada pela sua própria cabeça. Quer dizer, você não é tão limitada quanto pode parecer que é. Então era como se a qualquer problema ela devesse voltar a esse conselho, para ela lembrar que limitação não era uma realidade na vida dela. Então, diante de qualquer problema, seria interessante ela lembrar disso. Também com relação ao campo profissional e financeiro, o jogo diz que haveria uma situação de insatisfação, onde quando ela ia enxergar alguma coisa e ela não ia gostar daquilo, talvez se sentisse insegura, né, considerando 8 de espadas também, mas que haveria ali uma mudança de ciclo. Veja só que o tarô ele vem trazendo as coisas de uma forma meio muito subjetiva, né? Então, assim, olha, a sua limitação é a sua própria cabeça, vai aparecer uns negócios aí na sua frente que você não vai gostar, mas existe uma transformação e uma conclusão muito positiva. Em outras palavras, o jogo estava dizendo assim, confia e vai.
né? Procura não se apegar àquilo que aparentemente não está prestando. Eis que surgiu uma oportunidade de um emprego, de uma entrevista, né? Até então, ela, se eu não me engano, ela estava desempregada. E aí, diante daquela situação, ela esmureceu completamente. E disse que não ia para a entrevista porque ela não teria condições de fazer uma boa entrevista, de passar, enfim, uma insegurança total. E aí ela disse que falou para alguns amigos, né, que estavam passando por essa dificuldade, e os amigos aparentemente cutucaram ela, encheram o saco dela para que ela pegasse um fôlego e fosse fazer a entrevista mesmo assim, mesmo que ela se sentisse insegura. Nesse processo, ela resolveu revisitar o jogo, porque os jogos eles são todos gravados, né? Então você pode ouvir o jogo quantas vezes você quiser. E aí ela ouviu aquelas mensagens de novo. A limitação é a sua cabeça. Nem tudo é tão ruim quanto parece. Existe uma transformação positiva e necessária. Assim ela fez, né? Pegou o fôlego, respirou fundo e foi para a entrevista. Mas assim, ela foi, disse ela, né? Como se fosse um tiro no escuro, né? Ela não estava acreditando, mas, né? Pegou esse fôlego e foi. E aí, boas notícias, né? Palmas, vamos dar as palmas. Ela foi para a entrevista, se deu bem e passou as fases lá que ela precisava passar, né? Quer dizer, estava dando tudo certo com relação a esse novo emprego. E aí, quando ela veio me contar, ela disse que as coisas estavam acontecendo, assim, superando muito as expectativas dela, porque ela estava numa situação difícil, então as expectativas dela eram as piores, né? E aí, olha só o que foi que ela disse. Eu vou até ler aqui o comentário dela. Oi, Júnior, boa noite. Meu mês foi um sopro de vida que eu estava precisando muito em muito tempo nesse ano. As coisas estavam numa escala negativa muito crítica e em julho saio com um saldo positivo. Parte disso graças à leitura mensal. Palavras dela. Então, veja só, muito mais do que vai dar certo, não vai dar certo, né? O contato com o espiritual a partir do tarô, ou qualquer oráculo que seja, ele pode ser algo muito forte, assim, muito potencializador das suas ferramentas, das suas capacidades e tudo mais. E perceba que quando você tem mensagens como essa, do tipo, a limitação existe só na sua cabeça, as coisas não são tão ruins quanto parecem, existe algo positivo e necessário para chegar para você. Isso aí não diz em nenhum nível como é que a coisa vai acontecer. Essa leitura, do jeito que eu estou explicando aqui para vocês especificamente, ela não diz como a pessoa deve agir. Ela só trouxe informações, conteúdos para que essa pessoa refletisse e a partir dessas reflexões ela decidisse como é que ela ia agir diante daquilo. Quer dizer, o tarô não disse para ela fazer uma entrevista de emprego, o tarô não disse que ela ia conseguir um emprego, entendeu? Basicamente, o tarô mostrou alguma coisa que precisava ser observada. Então, quando ela sentisse aquela sensação de limitação novamente, ela poderia lembrar daquilo que foi dito. Sacou? Então, o tarô ele não precisa ser um negócio assim onde você precisa se fantasiar e você precisa ver espírito e tal, né? A espiritualidade, o tarô e todas essas questões aí esotéricas, né? Todas essas coisas esotéricas, elas são, na minha opinião, indomáveis, no sentido de que elas são livres. E aí, se você consegue criar uma boa relação, um bom alinhamento com a leitura que você recebe, com a leitura que você faz, isso aí vai ser certamente um negócio transformador. Sem você precisar montar um circo, sem precisar acender 72 velas, tá entendendo? É disso que eu tô falando, né? A gente pode lidar com a espiritualidade de uma forma que ela seja útil e transformadora e principalmente fortalecedora de nós mesmos. Esse foi o nosso caos, né? Como eu disse, um caos para inspirar, para trazer também, para quebrar um pouco essa ideia de que o tarô ele é um negócio inacessível ou que você, sei lá, precisa ver espírito ou precisa estar ligado a alguma religião. Não tem nada disso, tá? Ele é livre assim como nós podemos ser livres também. Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Esse é o meu podcast, né? Se inscreva, comente, me siga nas redes sociais, @Júnior Quintela A. E é isso, tá? E o tarô abençoe a todos vocês. Beijos e até a próxima.